capítulo 42. É o último capítulo do livro de Jó. Quantos encontraram? Amém. Se você não encontrou ainda, está sem Bíblia, acompanhe conosco aqui pelo telão também. A palavra do Senhor nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, mas agora veio com os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Sucedeu que, pois, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temita: A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós, e o meu servo Jó orava por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não nos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temita, e Beldade, o sunita, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Amém. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, e dobrou a tudo quanto dantes possuía. Então viram a ele e todos os irmãos e todas as suas irmãs, e todos dantes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa, e conheceram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pertence de ouro. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, a tua palavra é tão linda, a tua palavra é tão poderosa, tão eficaz, e nós pedimos nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, te pedimos nessa noite que o teu Santo Espírito ministre na profundidade do nosso ser. Que a palavra que o Senhor liberou sobre essa noite, nesse dia, para esse lugar, ela não volte vazia, mas ela alcance o propósito para o qual ela está sendo enviada nessa noite. Usa, Senhor, a minha vida. Usa-me, Senhor, conforme o Senhor quer. Meus lábios são teus, a minha mente é tua, Senhor. O meu coração, a minha vida, eu entrego ao teu altar nessa noite. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, que na minha inútil ação, o Senhor possa fazer com que, em nome de Jesus, ó Deus, os meus olhos, o meu coração, os meus lábios sejam úteis para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, tomar o seu assento. Peço que você esteja tão atento àquilo que Deus deseja falar ao teu coração nessa noite. Nós estamos num tema, e como eu falei hoje pela manhã, e deixo eu repetir algumas coisas, que todo mês Deus tem nos dado uma palavra. Desde o início do ano, ao invés de a gente ter um tema central, algo que a gente vai falando ao longo do ano, Deus esse ano mudou no meu coração e falou que Ele queria uma ação, um tema, aonde nós pudéssemos trabalhar no mês. Então,
nesse mês de julho, Deus nos deu um novo tempo. O mês do passado nós falamos muito sobre renovação. E eu espero, de fato, que você tenha vivido renovação na sua vida. Amém? Renovação na sua casa, renovação na sua vida espiritual. E nós falamos tanto dessa renovação porque entendemos que quando a gente se renova, né, está pronto, aberto para viver o novo de Deus, né? Deus é especialista em novidade. Quantos creem nisso? Amém? Deus é especialista em trazer o novo. E uma das coisas que muitas vezes a gente chega até um determinado tempo, um determinado lugar da nossa vida, e a gente chega até a pensar, eu acho que Deus não tem mais nada de novo a fazer na minha vida. E aí que a gente se engana, porque se temos um Deus que é especialista em novidade, e um Deus tão criativo, nós aprendemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós cremos nisso, amém? Glória a Deus. Infinitamente mais do que pensamos, infinitamente mais do que a gente possa imaginar. Esse é o nosso Deus. Mas quando terminou, e quando estava terminando junho, né, Deus trouxe uma palavra no meu coração, e essa palavra era restituição. Você pode repetir comigo? Restituição. O que a gente vai falar em julho? Restituição. Mas eu não quero apenas falar em julho e falar sobre restituição em julho. Eu quero viver restituição em julho. Você também quer? Amém? Glória a Deus. Eu não quero apenas ensinar sobre restituição. Eu não quero, independente de quem está aqui pregando, se sou eu, se é a Priscila, se é outro integrante da equipe pastoral. Não, nós não vamos falar e estudar apenas sobre restituição, mas profetizar, orar e viver a restituição que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmão? Nós hoje pela manhã falamos sobre o livro de Joel. Joel capítulo 2. E Joel capítulo 2, ele é tão maravilhoso porque Deus vai dizer para o povo: olha, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quando nós olhamos para o livro de Joel, nós vamos entender que o povo está vivendo um tempo tão desafiador. Um tempo onde o povo se permitiu ser roubado, né? Se permitiu ser roubado por brechas, se permitiu ser roubado, sabe, por inimigos vizinhos. Deus sempre trouxe uma promessa de segurança para o povo. Deus sempre disse: olha, eu vou guardar vocês, porque se o Senhor não guardar, em vão, né, vai ser o trabalho da sentinela. O Senhor vai dizendo para o povo: olha, eu serei o pastor de vocês e nada terão falta. Vocês podem estar tranquilos, né? E durante todo o texto, durante toda a Bíblia, a gente vai ouvir do próprio Deus que o povo não estaria desamparado, que o povo não estaria, sabe, vulnerável, que eles nunca seriam como um barco à deriva, que o vento leva para onde quer, do jeito que quer. Pelo contrário, Deus está dizendo: eu serei com vocês todos os dias da vida de vocês. Porém, a gente entende que o caminhar com Deus, ele é uma escolha que duas pessoas precisam fazer. Deus já fez uma escolha. Amém? Pode crer? Amém. Deus sempre faz uma escolha. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que a cruz é uma escolha. Uma escolha de Deus, que Deus diz que Ele se esvaziou de toda a sua glória. Filipenses capítulo 2, Ele vai dizer que Ele se esvaziou de toda a sua glória. E Ele desceu, Ele se tornou homem, se tornou carne. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Aleluia. Ele vai dizer que Ele veio para desfazer as obras do diabo. Posso ouvir você? Glória a Deus, hein? Que Ele veio sobre a nossa vida e Ele então fez uma escolha de amor. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele escolheu dar o seu único Filho para que o mundo não perecesse, mas tivesse vida eterna.
Nós entendemos que o relacionamento com Deus passa de uma escolha de duas partes. Deus já fez uma escolha por nós. Deus continua fazendo uma escolha por nós. Lá no início, quando a gente vai entender que Deus cria todas as coisas, a palavra de Deus vai dizer que na viração do dia, lá para as 5h30, 6 horas da tarde, Deus se manifestava. Deus ele vinha, descia, né? Andava pelo jardim com o homem, e eu acredito que aquele momento era um momento tão ímpar, tão maravilhoso. Você imagina isso, irmão? Deus descendo, Deus se manifestando, e escutando de Adão as descobertas do dia, escutando, sabe, para qual animal que ele deu o nome, escutando ali as maravilhas, ensinando para ele: olha, isso serve para isso serve para isso, olha, cuidado com isso, olha, eu fiz isso aqui para o teu benefício, fiz isso aqui para você. Era maravilhoso. Mas quando você olha para a palavra de Deus, tem um dia que Deus desce. Deus escolhe mais uma vez descer. Mas tem alguém que faltou o encontro nesse dia. Tem alguém que não foi. Você já foi a algum lugar, marcou com alguém, e essa pessoa te deu um bolo? Quantos já viveram isso? Pouca gente, né? São Gonçalense é palavra. Mas talvez a gente já viveu essa coisa de ir para um lugar, se arrumar e chegar no ambiente e a pessoa não vai. A pessoa recebeu e sumiu, desapareceu. Gênesis relata sobre um encontro que não aconteceu mais. Gênesis relata sobre o encontro de um Deus que veio, de um Deus que se manifestou mais um dia. E aí a gente escuta Deus perguntando: Adão, onde estás? E Adão havia faltado aquele dia ao encontro porque Adão decidiu deliberadamente no seu coração que existia coisa melhor. Ele permitiu que Satanás enchesse o seu coração dizendo: esse encontro é furado, eu tenho coisas melhores. Se você, sabe, se você me ouvir, você vai viver coisas extraordinárias. Se você me ouvir, você vai deixar esse encontro de lado e você vai passar a viver coisas maiores. Só que não existe coisas maiores do que a presença de Deus na nossa vida. Se o Satanás, se o diabo tentar de alguma forma te convencer, como ele convenceu Adão, como ele convenceu o povo de Israel, que existia coisa melhor do que a presença de Deus, será mentira. Será mentira, porque não existe lugar mais agradável, não existe lugar mais libertador. Será mentira, porque não existe lugar onde a minha vida e a sua vida vai se refazer. Não há um lugar melhor, onde uma plenitude tão maravilhosa, uma paz que excede todo entendimento, uma certeza que nós estamos seguros e firmes nos braços do Senhor. Não há outro lugar do que a própria presença de Deus. Aleluia. Não há outro lugar. Não há um lugar mais agradável. Talvez você goste de viajar, você possa dizer: meu Deus, esse lugar é o lugar preferido para mim. Que bom. Mas a presença de Deus é melhor. Não há lugar mais seguro, não há lugar mais tremendo do que a própria presença de Deus. E Satanás conseguiu enganar o povo de Israel, Satanás também conseguiu enganar a tanta gente, né? E continua enganando até mesmo nos dias de hoje. E o povo de Israel então achou que poderia viver sem Deus, poderia construir a sua vida sem o Senhor. E quando a gente faz isso, a gente abre brechas. E Satanás não precisa de muito para entrar na nossa vida. Satanás não precisa de convite, Satanás não precisa, ele precisa de brechas, abertura, uma porta de entrada para ele entrar. E quando ele entra, ele faz uma arruaça na vida, ele faz uma arruaça na família, ele faz uma arruaça num ambiente, ele faz uma arruaça até numa igreja, ele faz uma arruaça numa nação, ele faz uma destruição tão tremenda que a gente fala assim: meu Deus, como pode? Como isso pode acontecer?
Jesus o denuncia mais na frente, dizendo que o ladrão, Satanás, o diabo, ele vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas o texto termina por aí? Não. O texto termina dizendo, Jesus dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham em abundância. Não é uma vida qualquer, não é uma vida medíocre, não é uma vida mais ou menos, é uma vida abundante. Aleluia. É uma vida que não tem falta de nada. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo apenas de forma financeira, material. É quando uma paz que excede todo entendimento, ela entra nesse ambiente tão confuso de guerra que a gente tem vivido, e a gente desfruta da shalom de Deus. E eu quero aproveitar esse momento da palavra, irmãos, para profetizar a paz que excede todo entendimento sobre a tua vida, sobre a tua mente agora, em nome de Jesus. A paz que vem de Deus, sabe? A paz, shalom significa paz no meio da tormenta. Glória a Deus. E a gente vai precisar muito para esses últimos dias, a shalom de Deus. A paz que vem do alto, no meio de tanta confusão, no meio de tanta coisa, que a paz do Senhor, ela seja derramada sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Quantos recebem, amém? Quantos recebem? Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus então vai nos dizer que Israel, por conta de atitudes, sabe? Por conta de brechas, Satanás ele vai entrar e trazendo o relato agora de uma nação que antes era uma nação próspera, que antes era uma nação de avanços, né? Agora o relato é de uma nação destruída, de uma nação queimada. O melhor da cidade foi tirado, o melhor dos anos da cidade foi levado o ouro, foi levado a prata, foi levado o que havia de melhor, foi levado, as pessoas foram levadas. Daniel é um que foi levado, Sadraque, Mesaque e Abednego são outros que foram levados, e tem centenas, milhares, porque quando os inimigos chegaram, eles pegavam de uma parte aquilo que eles conseguiam levar, e eles levavam não apenas do material, mas eles levavam do que havia melhor da cidade, os mais inteligentes, os mais articulados, né? Que poderiam servir nas suas nações. Israel, então, o que sobra em Israel? Sobra muita coisa. A cidade ela está perdida, a cidade está destruída, e Neemias vai falar que os portões da cidade estão queimados, os muros derrubados, e o povo está vivendo em grande miséria. Você acha que é isso o que Deus havia preparado para essa nação? Você acha que essa realidade é uma realidade que Deus tinha sonhado para Israel? Quando Deus tirou Israel daquela condição, quando Deus arrancou Israel das mãos de Faraó e conduziu aquele povo, sabe, com tanto cuidado, à terra prometida, aquele lugar, será que é isso que Israel, era isso que Israel, que Deus, aliás, tinha para Israel? Certamente não. Da mesma forma o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quantos creem que Deus tem o melhor para a gente? Aleluia. O que está no coração de Deus, eu amo a palavra em Jeremias que diz, Jeremias, diga para o povo, se eles soubessem o que está no meu coração para eles. Porque o que está no meu coração para o povo não é caminho de morte, eu não penso mal sobre eles. O que eu penso sobre eles é caminho de paz, é caminho de vida. O que tem no meu coração para eles é que eles prosperem, é que eles avancem, que eles não tenham falta de nada. Eu creio, irmãos, que é o que Deus tem no meu coração para a minha vida e para a sua vida. Da mesma forma que eu olho para os meus filhos, eu olho para o Heitor deu uma esticada que está do meu tamanho. Eu falo, meu Deus, daqui a pouco esse menino vai ter que trabalhar. Né? Do jeito que ele come, eu estou quase arrumando um jovem aprendiz para ele. Eu olho para o Tito, eu olho para o Lucas, eu falo, Jesus, como vai ser o futuro?
e a Priscila falou, ali a Priscila estava falando aqui, né, que tudo vem de Deus, que entrega o controle. Eu estava ali, sabe, tentando cuidar dos meninos, né? Mas eu estava falando, Senhor, eu entrego o cuidado dos meus filhos nas tuas mãos. Eu sei que nós estamos tentando, eu e Priscila, a gente está tentando dar o melhor, a gente está tentando dar a melhor educação, a gente está tentando, mas Senhor, eu entrego o futuro dos meus filhos nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, as futuras esposas dos meus filhos. Você já está orando pela futura esposa do seu filho, irmão? Amém. Ah, pastor, mas ele é neném. Ué, irmão, está esperando o que para orar? Ah, mas ele está orando já, mano. Nem nasceu ainda, está orando já, mano. Ora mesmo, ora já. Ora já, porque para que ele não caia na mão de uma desorientada, para que ela não caia na mão de um desviado da vida. Peça para Deus, prepara desde já o coração daquele que será o companheiro a companheira da minha filha, o companheiro do meu filho. Meu Deus, confusão que eu arrumei aqui. A companheira do meu filho, o companheiro da minha filha, desde já. Pedindo ao Senhor a todo tempo, para que a gente não amargue futuramente uma escolha errada. Mas nós escutamos aqui pela manhã que Deus, apesar da escolha de Israel, Deus está cancelando um decreto de morte sobre Israel. Quantos creem que Deus pode fazer isso? Quantos creem que Deus pode abreviar os dias e numa palavra dele, aquilo que nós viveríamos em anos, o Senhor pode fazer que a gente viva em semana. Aleluia. O Senhor pode fazer que a gente viva em dias. Amém. Quantos creem? Amém. Eu creio no poder de Deus, e Deus está em Joel capítulo 2, Deus está dizendo: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, toda a praga que se instalou no meio de vós. E não, Deus não está falando apenas do plano da agricultura, que Israel vivia de agricultura, vivia do que plantava. Deus está falando de uma realidade espiritual, toda a praga que se instalou em Israel e roubou de Israel aquilo que eu dei para Israel. Eu estou cancelando esse escrito de morte sobre Israel. Eu vou restituir os anos que foram consumidos. Eu vou acabar com o tempo de destruição, com os efeitos da destruição dos anos que aconteceram, e restaurar aquilo que se perdeu, aleluia. Glória a E Deus. terminar de fazer aquilo que eu comecei. O poder de Deus, então, ele nos leva a entender, a sabedoria de Deus leva-nos a entender que, e a Priscila falou sobre isso, né? Antes do agir, do manifestar de Deus, se você ler Joel capítulo 2, leva o povo ao arrependimento primeiro. Porque Deus não quer dar para o diabo tomar, e Deus dá de novo, e o diabo toma de novo, e Deus acrescenta mais um pouco, e o diabo toma outra vez. Não, Deus não quer que você viva isso, Deus não quer que eu viva isso. A Bíblia fala que é de glória em glória, né, irmão? É de avanço em avanço. Eu e você precisamos fechar todo tipo de brecha na nossa vida. Se você estudou isso pela manhã, desculpe, mas eu preciso dizer a você que está de noite, que para viver restituição, Deus está levando o povo a dizer: fecha todo tipo de brecha na sua vida. Por onde Satanás tem entrado, por onde Satanás tem livre acesso, por onde Satanás está conseguindo encontrar uma porta na sua vida, e ele tem entrado e destruído aonde? Esse tempo, seja um tempo, essa semana, seja uma semana onde portas sejam fechadas de legalidade, de brecha na minha vida e na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu creio que se a gente não tem esse nível de sabedoria e de entendimento, eu oro para que o Espírito Santo traga revelação de Deus sobre a minha vida. Aleluia. E te mostre agora, te mostre hoje ainda, níveis de brecha, de
situações que estão abertas, de entrada onde Satanás está tendo liberdade, seja na tua finança, seja nas tuas emoções, seja no teu espiritual, no teu ministério. Que essa porta seja fechada, toda a legalidade. Aleluia. Satanás não tem poder sobre nós, amém, irmão? Satanás não tem autoridade sobre o teu lar. Você pode declarar isso. Que o diabo não tem poder sobre a tua casa, o diabo não tem poder sobre a sua mente, o diabo não tem poder sobre as suas finanças, o diabo não tem poder. Aleluia. De Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. E tem um texto que eu amo na palavra de Deus que diz que ali na cruz o Senhor despojou o diabo do seu poder, ou seja, tirou de Satanás toda a possibilidade dele de poder. Quem dá poder então para que ele roube somos nós. Quem dá poder ainda e abertura para que ele tome ainda somos nós. De escolhas equivocadas, alianças, pactos que nós não deveríamos fazer. Começamos a caminhar com pessoas que não eram para a gente caminhar, começamos a ouvir conselhos que não eram para a gente ouvir. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente vai estar num lamaçal, num charco de lodo. A gente fala, meu Deus, como é que eu fui parar aqui? O que aconteceu que eu fui parar nesse lugar? Que eu vi que a paz, eu vi que o salário não dá para nada, eu vi que até as bênçãos materiais de Deus derramou sobre a minha vida. É como se eu colocasse num saco furado, num saquetel furado, como diz a palavra de Deus. Para onde está indo? Quem está roubando? O que está fazendo? E a gente vai se dar conta que tem alguém roubando. Tem alguém roubando. Se tudo vem de Deus e nós temos recebido de Deus, mas para onde está indo? Tem alguém furtando. Tem alguém diariamente levando um roubo. Mas além dele ser desmascarado nesse período, além dele ser desmascarado, Deus está também pisando na sua cabeça e derrotando e nos fazendo mais do que vitoriosos para a glória de Deus, amém? Não é só desmascarar, Deus está fazendo e vai continuar fazendo um novo tempo, uma nova história no meio de nós. E nós falamos sobre isso. O Deus que muda a história em um dia. Você lembra da história de Jó? Jó é um homem que muito crente. Jó é um homem que sempre viveu, de uma forma muito correta diante da presença de Deus. E Deus o abençoava. E Deus fazia dele um homem justo. E Deus o abençoava e acrescentava todos os dias na sua vida. Até que um dia, Satanás disse para Deus assim: viver desse jeito é fácil. Ser fiel desse jeito como Jó é fácil. O Senhor dá para ele tudo. Eu quero ver ele permanecer fiel quando o Senhor tirar dele as coisas. E de alguma forma Satanás está certo, né, irmão? Porque uma coisa é quando tudo vai bem na nossa vida. Outra coisa é sair da nossa boca da oração quando tudo vai mal. Uma coisa é a gente glorificar a Deus quando tudo está tudo certo. Mas você quer ver como a gente começa a murmurar? É quando as portas começam a se fechar, as coisas começam a dar certo, a gente começa a ficar nervoso, e a gente começa a falar o que não deve, a gente começa a falar algumas coisas. Satanás, ele conhece a gente. E ele sabia que se Jó, ele era fiel a Deus, se Jó não permaneceria fiel, se tirasse dele alguma coisa. Mas é interessante pensar que Jó perdeu tudo. Imagine um homem próspero, imagina um homem que tem de tudo, um homem rico, riquíssimo, talvez para a sua realidade, com não sei quantas cabeças de gado, de carneiro, de boi, que tem de tudo na sua casa, né?
um dia só, foi suficiente para Jó perder tudo. Jó estava muito bem na sua casa, chega um servo dizendo: olha, seus filhos estavam reunidos na casa do mais velho, comendo, bebendo, e veio um vento sobre essa casa, e a casa caiu, despencou, e todos morreram. Quando a Bíblia diz que quando esse servo está terminando de falar, chega um outro servo correndo, esbaforido, dizendo: olha, eu estava no pasto, e veio ladrões, levaram tudo, sobrou nada, mataram pessoas, só eu sobrei para te contar a história. O outro chega dizendo: olha, caiu um raio no meio de um rebanho e morreu tudo, acabou tudo. E a Bíblia vai dizer que ao invés dessa murmuração, que ela é praxe da nossa vida, da nossa boca, a palavra de Deus vai dizer que Jó, ele rasga as suas vestes, coloca pó sobre a sua cabeça, e ele adora o nome do Senhor, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Que coisa louca, né? Que coisa louca. Porque ao invés de desespero, Jó sabe quem crê. Jó conhece, Jó nos ensina que a vida dele não está em coisas, que a fé dele não está firmada em coisas. Jó tem tantas lições para nos ensinar, e ele vai nos ensinar dizendo que ele vai dizer: bendito, eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus decidiu tomar, adorado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Porque eu e você não podemos então esquecer no nosso caminhar, é que durante a gente está caminhando, prosseguindo, avançando diante do que Deus tem para a nossa vida, sim, haverá perda, haverá luta, haverá levante, mas que na nossa vida eu e você tenhamos a certeza, como Jó um dia declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Posso ouvir um amém? Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que não estou desamparado. Jó viveu talvez uma das histórias de perdas mais profundas que a gente pode encontrar na Bíblia. A gente encontra que Jó perdeu saúde, perdeu bem, perdeu família, perdeu amizade, perdeu honra. Poderia ter morrido no vale da perda, mas Deus não permitiu que a sua história terminasse no capítulo 1, amém, irmão? No capítulo 1 de Jó, no capítulo 2 de Jó, talvez está ali um vale de perdas, tantas perdas, mas bendito seja o nome do Senhor, que tem mais 30 e poucos capítulos na frente, que vai contar que a história de Jó não permaneceu dessa forma. Talvez a tua história esteja no capítulo 1 e você está dizendo: meu Deus, e agora? Deixa eu te contar uma coisa, o verso 42, o capítulo 42 vai dizer que Deus mudou a sorte, a história de Jó. Aleluia! Sabe, no vale da perda não terminou, a história de Jó não se findou. Tem uma história que a gente sabe, que a gente ainda desconhece, talvez pessoalmente, porque o que a gente conhece está diante dos nossos olhos. Estamos no vale da perda. Olhamos para a nossa casa, estamos no vale da perda. Olhamos talvez para o casamento e dizemos: estamos no vale da perda. Olhamos para a vida financeira e dizemos: estamos no vale da perda. Mas Jó ele vai continuar dizendo e clamando: eu sei que o meu Redentor vive. Quando a mulher de Jó vai dizer: homem, não tem mais jeito, amaldiçoa esse teu Deus e morre, sabe? Blasfema contra esse teu Deus que nos tirou tudo o que a gente tinha. Fala coisas ruins sobre ele para que você morra, porque não há mais esperança sobre nós. E Jó vai dizer para ela: mulher, você está falando como uma louca. Como eu vou amaldiçoar o Deus, se ele foi fiel com a gente em todo o tempo? Eu vou ser fiel com ele, seja quando ele dá, mas eu permanecerei fiel também quando ele tira.
Mulher, eu não vou blasfemar contra o meu Deus. E a gente vai entendendo que Jó, a história de Jó não termina no capítulo 1. Deus tem uma história, um capítulo preparado para a nossa vida, amém, irmão? Assim como Jó, você pode ter começado um ciclo de perdas, mas Deus quer que você termine no ciclo de vitória. Eu creio, profetizo isso sobre a tua vida. Aleluia. Porque a restituição de Deus, ela não é emocional, ela é sobrenatural, amém, irmão? Aleluia. A restituição de Deus, ela não é humana. Ela não é humana. Eu não sei quantos aqui fizeram a declaração do imposto de renda. Você restitui, você declara aquele montão de coisas. É isso. E o governo te dá o quê? Um cadinho, né? Um cala a boca, como diz o outro. Toma aí para você parar de falar, para você reclamar. Né? Mas não. A restituição de Deus não é humana. Você pode declarar isso comigo? A restituição de Deus não é humana. É divina. Ela não é natural, ela é sobrenatural. Aleluia. Ela não é emocional, ela é algo que vem de Deus para a nossa vida. E Deus não permite perdas, mas Deus permite perdas, aliás, mas Deus não termina a sua história nelas. Jó perdeu tudo, mas isso não era o fim da sua trajetória. Deus permite muitas vezes perdas, como Israel viveu, como Jó viveu, mas Deus já tem programado no seu coração, programado restituição para aquele povo, para Jó, e também tem restituição preparada para a nossa vida. Talvez quando Satanás está lá tirando de Jó todas as coisas, esperando que Jó blasfeme, esperando que Jó se desvie, o coração de Deus já tem programado uma restituição para ele. No coração de Deus já sabe como é que vai acabar a história. Deixa eu declarar isso sobre a sua vida nessa noite. Deus já sabe como vai acabar a tua história. Aleluia. Deus já sabe como vai terminar a sua história. Amém. O que cabe a mim, cabe a você, é me alinhar ao que Deus tem para a minha vida. Ao que cabe eu e você é alinhar os planos de Deus com a minha vida, sabe? Aliás, a minha vida com os planos de Deus, e permitir que Deus termine e Ele escreva um capítulo extraordinário na minha vida e na sua vida, amém? Glória a Deus. Não permita que as suas perdas definem quem você é. Então não permita. Permita que Deus defina seu futuro. Posso ouvir um amém de você? Amém. Deus pode permitir o processo, mas Ele nunca abandona no meio do caminho, meu irmão. Talvez o processo possa estar sendo um processo de dor. Talvez o processo você esteja no meio do vale da perda, mas Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova história, Deus tem um novo limite para a minha vida e para a sua vida, para a glória de Deus. Amém. A restituição começa quando nós mudamos o nosso foco. O ponto de virada de Jó, não foi quando ele murmurou, mas quando ele orou pelos outros. Aleluia. O ponto de virada, vou dizer de novo, porque é o segredo da vida. O ponto de virada de Jó não é quando ele murmura. O ponto de virada de Jó é quando ele ora pelos seus amigos, que nem era tão amigo assim, né? Se você for ouvir, a gente leu o texto aqui de Deus pesando a mão sobre esses 3 camaradas. Porque no meio do caos, no vale da perda, Deus levanta esses 3 amigos para estar lá com Jó, dizendo: Jó, sabe, eu vou estar aqui te sustentando, orando. Eu não sei se você já chegou num ambiente, às vezes num velório, num sepultamento, e você não sabe o que dizer. Mas só de você estar lá, a pessoa já olha para você, o enlutado, né? A mãe, o filho, a esposa, o marido,
Tão maravilhoso, né? Talvez quando Deus levantou esses três, era para fazer isso. Só estar do lado de Jó, abraçando, ouvindo, caminhando com ele. Era isso. Só isso. Mas não. Eles chegaram lá e começaram a falar contra Jó. Começaram lá a falar contra as atitudes de Jó, contra as atitudes de Deus. E o texto que nós lemos diz muito isso, Deus dizendo para eles: olha, meu Deus, que desserviço vocês fizeram. Não era para vocês terem falado sobre isso. Não era para vocês terem falado nada. Era só para ter ficado do lado de Jó. Mas sabe o que eu fico pensando? Que no meio do vale da perda da nossa vida, talvez Deus não vai levantar Elifas, esses três aí abençoados, porque nós já temos a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Nós já temos o Consolador, o nosso ajudador, que quando nós estamos no vale da sombra da morte, Ele vai ministrar o nosso coração dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. No vale da sombra da morte, quando nós achamos que nós não vamos conseguir, talvez você está no vale da perda desse tempo e você está dizendo: meu Deus, não chega ninguém com uma palavra de consolo sobre a minha vida. O Espírito Santo de Deus nessa noite te consola. O Espírito Santo de Deus nessa noite te renova. O Espírito Santo de Deus nessa noite pega pela tua mão. O Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele te conforta, Ele te alimenta, Ele te levanta, e você vai sair daqui dessa noite diferente do qual você entrou aqui, para a glória de Deus. Glória a Deus. Uma ação do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer então que Jó experimenta do cuidado de Deus. Quando ele começa a orar, ele poderia ter se concentrado na dor, mas ele decidiu olhar e saber que a necessidade dele, dos amigos dele, era maior do que a ele, que é maior que a dele. Como assim, pastor? Ele perdeu tudo. Mas apesar de ele ter perdido tudo material, ele manteve a sua fé, ele conhece o caráter de Deus. Os seus amigos têm ainda recursos, têm ainda muito mais do que ele, mas eles não conhecem a Deus pela maneira que eles relatam o que Deus fez na vida de Jó. Eles falam de um Deus que castiga, eles falam de um Deus mau, ele fala de um Deus que Jó está sendo punido severamente por conta do coração duro desse Deus. Jó pelo menos está ali no meio do seu vale da perda, mas ele sabe em quem ele crê. Ele conhece o caráter de Deus. Ele sabe em quem ele tem esperado, em quem ele tem crido. Ele sabe que esse Deus é amoroso, Ele é maravilhoso, Ele restitui todas as coisas. Ele é poderoso, como eu disse, para fazer infinitamente mais. Glória a Deus. A restituição, ela começa quando nós trocamos a autopiedade por intercessão. Jó saiu do foco do eu perdi e ele entrou no foco: eu vou abençoar alguém. Tem gente que só olha para o que se perdeu e não vê o que Deus ainda quer fazer através da vida dela. Meu irmão, pare de olhar do que você perdeu e comece a olhar do que Deus pode fazer na tua vida hoje. O Marcos não entendeu. Eu vi um amém dele lá atrás, só ele. Vou dizer de novo, calma aí. Tem gente que só olha para o que perdeu e não vê o que Deus pode fazer através da sua vida ainda, amém, irmão? Você quer viver restituição? Quantos desejam viver restituição? Amém. Seja resposta na vida de alguém. Não, pastor, mas eu preciso ainda olhar para mim. Seja resposta na vida de alguém. Pastor, mas eu ainda preciso olhar para mim, eu preciso resolver tanta coisa. Seja resposta na vida de alguém. Se coloque na disposição do céu, que você vai ver que tem muito tesouro ainda dentro de você. Se coloque à disposição do céu, que você ainda vai ver que você tem ainda muito para dar. Você tem ainda muito para abençoar.
seja com palavras, seja com um abraço, seja com uma ligação, seja com uma mensagem. Semana retrasada, eu acordei e lembrei de um discípulo que Deus nos deu lá em Petrópolis, na nossa sala. A esposa dele estava internada na época, ele era meu vizinho. A esposa dele estava internada na época e entubada, né, desenganada. E a gente chamou ele para a nossa célula, para o nosso encontro semanalmente que acontecia na nossa casa. E eu chamei ele, fiz a célula naturalmente, ele foi para a célula. No momento final, eu perguntei se ele queria receber Jesus, ele levantou sua mão. Era um jovem, né, um playboyzinho da cidade, mas estava com o coração tão quebrantado, diante da presença de Deus. Ele começou a dizer: eu quero esse Jesus que você está falando. Ele entregou sua vida para Jesus. Ele é um homem grandão, né? Mas quando chorava, né, embolava meleca com choro, uma confusão danada. Eu falei: meu Deus do céu, uma criança ali na minha sala nascendo, chorando. E a gente se alegrou muito. E a esposa dele, glória a Deus, a esposa dele foi restaurada da sua saúde. E ele continua firme, ele continua, hoje, né, ele é líder do Ministério de Adolescentes da igreja, que nos deixou. Ele é frutífero, ele e a esposa, abençoando tanta gente. Eu acordei com ele na cabeça, tem muito tempo que a gente se fala. Eu acordei com ele na cabeça, passado um dia, o Espírito Santo trouxe ele no meu coração muitas vezes. E na correria do dia, leva o menino para o colégio, resolve coisas da igreja, faz não sei o quê. Eu me esqueci. E no final do dia, Priscila me falou: tem que passar no mercado para trazer não sei o quê. E já 9 horas da noite, saí da igreja, passei no mercado. Quando eu estou qual é o nome daquele negócio ali, gôndola, né, no corredor, eu me deparo, né, num cruzamento ali, eu me deparo com uma pessoa idêntica ali. Eu falei: meu Deus do céu, é para eu ligar mesmo. Tem que ligar. Cheguei em casa, esqueci. E aí, quando foi deitado, preparado para dormir, 1h da manhã, o Senhor ministra no meu coração: Mário. Eu falei: meu Deus do céu. Peguei a mensagem, mandei a mensagem para ele. Falei: irmão, não sei o que está acontecendo. Só quero lembrar que você é um filho amado de Deus. Só quero lembrar que Deus te ama demais. Só quero lembrar que você é um filho assim, que nasceu na nossa sala. Nós temos um carinho muito especial por você. E não se esqueça que aquilo que Deus começou, a obra que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para completar até o dia da sua volta. E mandei para ele escrever. 6 horas da manhã eu recebi uma mensagem dele emocionado, dele feliz de ter sido lembrado. Ele disse assim: como eu precisava me lembrar e me escutar disso, que eu não estou sozinho no meio da minha luta, que eu não estou sozinho no meio da minha adversidade, que Deus é comigo. Eu falei: Senhor, obrigado, que apesar de mim, o Senhor continua fazendo. Apesar da minha vida, o Senhor continua me levando a ser bênção na vida de alguém. Seja resposta na vida de alguém. Aleluia. Você pode dizer isso para essa pessoa que está do seu lado? Seja resposta na vida de alguém. Seja resposta na vida de alguém. Amém, irmão? Talvez essa semana Deus vai te levar a ser resposta na vida de alguém. Quando a gente para de olhar para o nosso umbigo, para as nossas próprias necessidades, e a gente começa a olhar para em volta, a gente vai perceber que tem gente muito mais necessitada que a gente. Muito mais necessitada. E quando a gente começa a ser resposta de Deus na vida dessas pessoas, é uma das formas que Deus muda a nossa própria sorte. Pode estar entendendo? A Bíblia vai dizer que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Aleluia. Quando Jó intercedia pelos seus amigos, Deus pega ele, arranca ele do vale de perdas e leva ele agora para o monte da vitória. Aleluia. Tira
charco de lodo e coloca ele sobre a pedra firme. Tira ele de um ambiente de deterioração e leva ele agora a viver um tempo sobrenatural de Deus. E entenda isso, entenda que quando Deus ele decide restituir, ele não repara apenas o que perdeu. A Bíblia fala que Deus ele é sobrenatural. A Bíblia fala que Deus é multiplicador. E Deus então não devolve na mesma medida que Jó perdeu. Mas a Bíblia fala que agora Jó vai ter o dobro do que ele tinha na primeira instância, no primeiro tempo. Glória a Deus. Eu creio que o que Deus quer fazer na tua vida é além. Não é reparar o que o diabo tem roubado. Não, Deus não quer reparar. Não quer tapar uma brecha apenas. Deus quer fazer infinitamente mais. Aleluia. Porque quando Ele faz infinitamente mais, de dobro, de triplo, você se torna ser um outdoor da graça, da misericórdia, do poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas ao seu redor. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Aleluia. O Ministério de Louvor pode chegar para cá. Eu finalizo dizendo que Deus não devolve o mesmo, Deus devolve o dobro, como eu acabei de dizer. A sua vida não voltará. Você pode fazer isso assim com as suas mãos. Em nome de Jesus, deixa eu profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua mente. Deixa eu profetizar sobre o seu ministério. Deixa eu profetizar sobre a igreja do Senhor. A sua vida não voltará ao que era antes. Ela será muito melhor para a glória de Deus. Amém. Nós estamos orando para Deus restituir na vida da nossa igreja. Nós estamos orando isso aí, amém? Nós estamos orando por restituição. Não será